Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast onde nós estaremos falando de um assunto que tem afetado muita gente, a humanidade, assim, melhor dizendo, nos dias de hoje. Então, nós vamos deixar aqui com a Joana, que vai estar também dando aí a sua introdução e já estaremos discorrendo acerca. Boa noite. Hoje vamos falar de um assunto muito importante e, para começar, gostaria de saber sobre um assunto que atualmente tem acometido parte da população, incluindo jovens, adultos e até mesmo pessoas da terceira idade, que é a Síndrome de Burnout. O que é? Muito bem. Síndrome de Burnout, ou síndrome, do esgotamento profissional, é um distúrbio, psíquico, que é ocorrido por estresse crônico no trabalho, caracterizado, por uma queima de fora para dentro, onde fatores externos causam pressão mental. A síndrome é composta por 3 dimensões. Primeiro, a exaustão emocional. Segundo, é a despersonalização. E terceiro, a redução ou queda de produção nas tarefas diárias e no serviço, ou a falta de produtividade. Então aqui, rapidamente, em poucas palavras, esclarecemos aqui o que é e alguns males acometidos, que compõem, essa síndrome de burnout, para todos nós, para que possamos estar sabendo acerca disso. Então, a síndrome de burnout é, simplificadamente, o que nós acabamos de expor aqui para todos vocês. E quais são as causas dessa síndrome? Muito bem. Nós temos aqui a síndrome de burnout e as suas causas, Eu espero, em rápidas palavras, em uma simples e breve explicação, estar esclarecendo e conseguindo tirar, a dúvida de muitas pessoas, tá? O que interessa é que você vai ter uma luz do que é esta síndrome e as suas causas, e você pode estar se aprofundando, pesquisando mais e também procurando um especialista para que você possa se informar, e estar atento acerca desse mal que tem acometido a sociedade no dia de hoje, Então, a síndrome de burnout, a sua causa, é um estado, um esgotamento físico, mental, as causas, causado por estresse prolongado. Então, as causas da síndrome de burnout é nada mais e nada menos, em poucas palavras, e é uma explicação rápida, um estado de esgotamento físico, mental, causado por estresse prolongado na vida da população na sociedade de hoje, e não tem uma classe específica, não. Jovens também sofrem com esse mal. Os adultos que estão sobrecarregados, profissionalmente, e até mesmo uma parte da terceira idade que ainda exercita a sua vida profissional. Então, às vezes, adolescentes também, jovens, por causa de uma sobrecarga mental de redes sociais, de canais no YouTube e tudo aquilo que sobrecarrega mentalmente, as faculdades mentais aí dessa massa aí de adolescente, criança, que são terceirizadas, o seu cuidado pela televisão, pelo computador.
Então, essas são causas assim que acometem aí essa massa na sociedade da síndrome do burnout. O que a Bíblia diz sobre doenças da alma, síndromes e doenças psicológicas? Muito bem. Entramos agora em um assunto, né, muito interessante, porque nós temos aí essa causa, nós temos também, Deus deixou, né, para o ser humano se cuidar, né, fisicamente, materialmente, mas também espiritualmente. Então a gente deve estar sóbrio, né, acerca de que nós temos que nos cuidar também fisicamente, mas não podemos esquecer da área espiritual, né? Então, o que a Bíblia diz sobre doenças da alma e específico agora com a síndrome de burnout, nós temos visto aí até mesmo pastores, líderes religiosos, pessoas itinerantes aí na área eclesiástica, né, como pregadores da palavra de Deus, cantores gospel, né, às vezes sobrecarregado demais com muita tarefa, não tem tempo para parar, para descansar, então acaba sendo acometido por um esgotamento muito forte, né, e uma carga muito elevada de serviço, tanto na ministração da palavra quanto na área do louvor, e aí acaba ficando aí acarretado com essa síndrome. Mas o que a Bíblia diz, né, sobre isso? A síndrome de burnout, a Bíblia ela vai falar não com muita clareza, mas nós vamos entender. Então, o que a Bíblia fala sobre essa doença aí da alma, ou a síndrome de burnout? A Bíblia não tem claramente muito sobre essa síndrome de burnout, mas ela oferece muito sobre, ela oferece alguns princípios, né, para que nós possamos nos orientar e termos uma noção bíblica de como lidar com o estresse e a exaustão e o esgotamento físico, mental e emocional, ou melhor dizendo, existe várias doenças da alma, existe essa síndrome de burnout, e a Bíblia não chega com muita clareza falando assim sobre a síndrome de burnout, mas ela nos orienta e nos direciona para cuidarmos acerca desse mal. E respondendo aqui a pergunta, o que a Bíblia está dizendo para que possamos combater isso é a esperança, a fé em Deus, a aproximação do Senhor através da oração, da leitura da palavra do Senhor, através da consagração e do afastamento, né, de tudo aquilo que leva a pessoa a sofrer com isso. Então a Bíblia ela não traz claramente sobre, falando assim, síndrome ou dando nome, mas ela tem princípios que nos leva a aproximar de Deus e afastar, desprezar aquilo que te acomete, a esses males, essas doenças da alma. E a última pergunta, biblicamente falando, quais são as orientações para combater as síndromes, que são os males deste século e têm cada vez mais afetado a humanidade? Boa é essa pergunta, né? Porque às vezes as pessoas questionam acerca e sabe o que é a doença, mas não sabe como cuidar ou como combater ou como agir para que não seja cometido, né, sobre esse mal ou com esse mal. Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é a importância do descanso. A importância do descanso, visto que às vezes a sobrecarga que leva a síndrome de burnout ou outras doenças também da alma. A gente não vai abordar as outras, mas a gente poderia dar muito nome a outras
E uma das coisas que nós vamos só caracterizar aqui é doenças da alma, e um mal que tem afetado a sociedade é a depressão, né? Que é a sobrecarga que a pessoa busca em vários canais de mídias que está divulgada aí na televisão, computadores, smartphone, né, os celulares da vida e várias outras. Mas aí nós vamos falar aqui, o primeiro passo é a importância do descanso. Nós precisamos descansar. E biblicamente, não quero falar sobre nós aqui, mas eu quero falar na área espiritual. A importância do descanso, Êxodo 28, 5 a 11. Nós vamos estar aqui, né? Vou pedir aqui a participação, né, da Joana aqui para estar nos ajudando nessa área aqui para que possamos aqui interagir. A importância do descanso. Êxodo 28, versículo 5 ao 11. E receberão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E farão o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, obra de desenhista. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas para que sejam unidos. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, formando com ele uma só peça, será de obra semelhante do ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Muito bem, tá desconexo aí, né, do nosso tema aqui, mas o sacerdote tinha essas vestimentas aqui para se apresentar diante de Deus, para poder consultar a Deus acerca, né, daquilo que eles pretendiam ter uma resposta. Mas hoje, quando você vê que você está sobrecarregado, está precisando de uma resposta para algo, você não precisa ter esse ritual mais para consultar a Deus. Você dobra o seu joelho e apresenta-se diante de Deus em oração, fala com Deus, que a oração é um diálogo entre você e Deus, entre nós e o nosso Senhor, e assim a gente pode falar com Deus e Deus vai nos trazer respostas para que possamos obter aquilo que nós precisamos para ter nossas causas resolvidas, né? Então, a gente apresenta-se diante de Deus e Deus ele vai falar conosco. Eu quero abrir um texto aqui, só um minuto, para falar sobre a importância do descanso. Nós vamos abrir em Gênesis, no capítulo 1. E vamos aqui na criação de todas as coisas que Deus criou, né? Gênesis no capítulo 1 e no versículo quando Deus... Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Vai dizer assim, eu quero ler do início aqui, diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia, e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então isso aqui fala da importância do descanso. Por quê? Porque para nós
a gente pega por base, biblicamente, o próprio Deus, nosso Criador. Ele, do dia 1º até o dia 7º, ele criou tudo e todas as coisas. E quando chega no dia 7º, ele termina de criar, e aí ele fala assim, ele olha e fala assim, tá tudo pronto, então agora eu vou descansar. Então Deus separa o dia 7º, que foi o último dia que ele terminou de criar tudo quanto ele tinha para criar. Então ele vai descansar da obra criadora a qual ele tinha iniciado, né? Então ele vai mostrar para nós que ele, o nosso modelo, nós temos também que dar importância, né, a um descanso físico para a nossa vida, para que nós não venhamos sofrer com esses males. Deus não sofreu, mas nós, matéria, corpo físico, se a gente não dá importância a um dia para descansarmos, esse dia não quer dizer que tem que ser só o sábado, não. O dia que você falar assim, ou que você tiver condição para descansar, você para naquele dia e procura um descanso para que você possa não estar sobrecarregado. Agora nós temos também Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vamos ver lá o que Deus, biblicamente, Deus deixa para nós. 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem, então tá aí, né? Nós não vamos estar comentando acerca dos versículos exposto para vocês, porque senão vai ficar muito grande e aí a gente acaba esgotando vocês aí no assunto, né? Mas aqui nós temos visto aqui, quando você está cansado, sobrecarregado com muitas coisas e coisas físicas e também espirituais, vem Deus dizendo para nós, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Deus tem descanso, né, para o meu corpo físico e também para a minha vida espiritual, e para você também, tá? Biblicamente, mais algo aqui que vai nos ajudar a combater a síndrome de burnout ou essas doenças da alma. Nós precisamos aprender a administrar. Aí a pergunta é, mas administrar o quê? Aí vem tarefas diárias e atividades, né? E atividades que nós temos. E tem muitos que têm muita atividade no seu dia a dia, né? Então, Mateus 6,33. Como administrar? Administrar o quê? E o que fazer nessa situação? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muito bem. Aqui Mateus vai deixar para nós que é para nós buscar, administrar, para poder ter descanso, para ser abençoado, para Deus nos livrar dessas doenças, para que não sejamos acometidos com a síndrome de burnout ou com esses males. Aí Mateus 6,33 diz o seguinte, mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça do Senhor, né? E todas as outras coisas não serão acrescentadas. Então, quando a gente não busca, não prioriza administrar a nossa vida, o nosso tempo, e colocando Deus em primeiro lugar, então a gente fica desprotegido e esses males podem acometer na nossa vida. Mas quando nós separamos um tempo e aprendemos a administrar esse tempo, buscando alimentando a nossa área espiritual, buscando o reino de Deus, a justiça de Deus, aí aquilo que nós precisamos, nós não precisamos ficar sobrecarregados com eles, mas vamos estar administrando bem, e tudo aquilo que nós precisamos, Deus vai trazer e vai abrir portas, e nós vamos conseguir alcançar tudo que nós almejamos, sem precisar sofrer com essas doenças da alma. Agora nós temos aqui Lucas, capítulo 12, versículo 31. Ainda sobre a administração do nosso tempo, para não sermos acometidos com esse mal.
Buscai antes o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Muito bem. Buscai antes o espiritual, o reino de Deus, que é espiritual. E aí, no reino físico, material, Deus nos abençoa. E não temos que sofrer com isso, né? Com esse mal. Muito bem, então vamos a mais uma estratégia para combater. Agora, essa outra estratégia é muito importante, é a priorização das coisas importantes. Ou seja, o que é importante para a sua vida. Então você tem que priorizar isso. Pedir ajuda sempre que for preciso. Estabelecer limites saudáveis na sua vida profissional e pessoal. Então vamos lá em Provérbios 23, 4 e 5. Não te fadigues por seres rico, não te fadigues por seres rico. Dá de mão a tua própria sabedoria. Fitando tu os olhos nas riquezas, elas se vão, pois fazem para si asas, como a águia, voam para o céu. É isso aí, né? Então, isso fala do que? De saber priorizar as coisas importantes, né? Riqueza é importante? Sim. Ter uma vida abençoada é muito importante. Mas você não tem que colocar a riqueza em primeiro lugar na tua vida. Tem coisas mais importantes na sua vida do que a riqueza. E aí você precisa saber priorizar, detectar essas coisas e priorizá-las. Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passar daí vem do maligno. Isso, então, priorizar coisas importantes, pedir ajuda sempre que precisar, e também estabelecer limites, que é o que nós acabamos de ler aqui na referência bíblica, né? Onde nós temos aí muitas coisas, a gente abre mão, fala sim e se sobrecarrega, mas quando for para dizer não, você tem que dizer não. E quando for para dizer sim, você tem que dizer sim. Então isso aí é estabelecendo limites, para que você não possa se doar muito e se sobrecarregar muito e depois você ficar aí padecendo com depressão, síndrome do burnout, que é esse esgotamento físico, mental e emocional, e depois você ficar aí sofrendo. Outra parte importante: diga não sempre que for preciso, né? Busque suporte e apoio na comunidade, em bons amigos e familiares. Então, para isso, nós precisamos ser espirituais, buscar na área espiritual. Provérbios 27, versículo 9. O óleo e o perfume alegram o coração, assim é o doce conselho do homem para o seu amigo. Tá vendo? Buscar apoio, né? Suporte em bons amigos. Nós já vamos trazer mais algo aqui também acerca da comunidade e dos familiares, né? Então a gente precisa saber lidar com isso e como nos apoiar, porque tem muito apoio que não vale a pena, mas em bons amigos sempre nós podemos confiar. Então, Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso. Então é apoio ou suporte na comunidade.
e nos familiares. E voltando um pouco mais, nos bons amigos também. Você tem que saber filtrar seus amigos, suas amizades, para que você possa buscar um suporte sempre que precisar com eles, né? Vamos em mais uma estratégia espiritual para combater a síndrome de burnout e a doença da alma. Peça ajuda, né? Ore e medite. Isso ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, né? Pedir ajuda quando você sentir que está sobrecarregado, vai fazer alguma coisa, você não está dando conta, não queira abraçar o mundo com um braço só não, mas peça ajuda. Quando for algo que você vê que não está dando conta também, fisicamente está se esgotando, ore, medite, e assim você vai reduzir o estresse, né? Se apoiando nos amigos, se apoiando, pedindo ajuda, e a ansiedade também, porque aí você vai estar equilibrado, né? E aí o estresse, o nível de estresse abaixa, a ansiedade também diminui, e aí você vai conseguir ter uma vida espiritual e física saudável, né? Então, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ok, então é isso aí. A oração, meditar na palavra de Deus ou naquilo que traz saúde para sua mente, para o seu coração, vai ajudar você a diminuir o estresse e também a ansiedade. Você precisa se aproximar de Deus, sua vida espiritual precisa estar alta na presença do Senhor Jesus, para que Ele possa guardar, né, o teu coração e você não sofrer com esses males. Então, espiritualmente, né, você precisa orar, pedir ajuda a Deus e meditar na palavra do Senhor. Nós temos também Mateus 6, 5 e 6. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então esse é o segredo, é você confiar em Deus. Você não precisa estar falando para um, para o outro, na praça, onde você chegar, onde você estiver. Você não precisa disso. Apenas só usa a regrinha que a Bíblia está deixando para nós, uma regrinha espiritual. Quando você estiver passando por qualquer momento desses desgastantes na sua vida, entra para dentro do seu quarto caladinho. Deus em secreto vai te ouvir e vai te abençoar. E aí você recebe sua recompensa, seu galardão, que é essa bênção que Deus tem para a tua vida, saúde física e espiritual, mental e emocional, né? Mas aqueles que ficam contando para todo mundo só vai conseguir alcançar mais sobrecarga, aborrecer, porque as pessoas falam, as pessoas especulam, e aí começa a falar de você, e aí acaba trazendo mais prejuízo espiritual e emocional para a tua vida, né? Nós temos também, tem mais alguma pergunta? Então nós vamos continuar dando sequência aqui. Então, mais uma estratégia é separar tempo de qualidade para cuidar de você mesmo. Porque muitos de nós nos doamos muito para as nossas tarefas, para o nosso serviço, para as coisas materiais, e acabamos esquecendo de separar um tempo de qualidade para cuidar de nós mesmos, né? A saúde física e espiritual. Nós precisamos
separar um tempo de qualidade. Como que é separar um tempo de qualidade? É aquele momento que você tira para você, ou ficar só, ou dar uma relaxada num lugar sem barulho, coloca um fundo musical, dá aquela relaxada, ou às vezes você sai e vai para um lugar onde você possa olhar para o céu, olhar para as árvores, escutar um canto de um passarinho, onde você possa se esvaziar de todos os seus compromissos físicos e assim você possa esvair a sua mente de tudo aquilo que traz uma pressão psicológica para a tua vida e faz você ficar sobrecarregado. Então, é a saúde física e a saúde espiritual, né? 3 João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então é isso aí, né? É o que eu deixo para você e o que você precisa saber biblicamente para que você possa combater esses males aí. Então, amado, eu desejo e Deus também deseja que você vá bem, né, em todas as suas coisas e que tenha saúde, assim como bem, né, vá a tua alma. É o que eu desejo, é o que a Bíblia ou a área espiritual deseja para você, o que Deus quer para a tua vida. Que você seja espiritual, busque combater as doenças da alma e também física, também espiritualmente, né? Então que você vá bem em tudo. Mateus 22, 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muito bem, nós estamos aqui concluindo, né, esse assunto, né? Mas a gente não pode esquecer de estar sempre priorizando, né, que para que a sua mente, para que o seu coração não seja cometido por esses males, você precisa saber desses 2 mandamentos que são prioritários na vida de todo ser humano, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, essas coisas que podem te prejudicar espiritualmente e fisicamente não vai ter espaço na tua vida. Então, para resumir e para que você seja abençoado e esses males não tenham poder de te afetar, você precisa colocar Deus em primeiro lugar da tua vida, você precisa amar a Deus sobre tudo e todas as coisas que possam te prejudicar, né? E também você precisa se dar bem, seguir a paz com todos e a santificação, para que você possa ver a Deus, ter comunhão com Deus, né? E para que você vá bem em todas as áreas da tua vida, né? Porque quanto mais você não ama o próximo, procura inimizade com as pessoas, mais você vai ficar afadigado, porque vai acarretar que vai vir muitos problemas, muitas perseguições na tua vida, e aí você não vai aguentar, não vai suportar e vai acabar cometendo muitas coisas que vai trazer esses males, né, para o seu coração, para a sua mente. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo é segredos espirituais que vai te manter ou vai te trazer uma vida, uma qualidade de vida espiritual e física abençoada para você. Nós temos também aqui, né, aqui finalizando, né, então por fim, né, de tudo e desse assunto aqui que é muito importante a gente tá aprofundando sobre ele, né, nós precisamos fazer, ou você precisa fazer propósito, né, que te leva a obter resultados positivos
na sua vida, no seu trabalho, né? Então, você precisa fazer propósito para que você tenha uma vida abençoada. Aí nós temos aqui Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 8. Tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Muito bem. Então, para mim e para você que estamos aqui nessa terra, debaixo do céu, tem um tempo para todas as coisas na sua vida e na minha vida. E nós precisamos pautar esses tempos nas nossas vidas para que a gente possa ver em qual tempo nós estamos, o que nós estamos sofrendo, o que nós podemos sofrer, ou o que pode acontecer, ou o que pode deixar de acontecer. O que você está vivendo hoje? Qual é o tempo, qual é a situação que você está enfrentando? Então saiba disso, peça a ajuda de Deus, detecte qual é esse tempo para que você possa se cuidar, para que você possa se prevenir, para que você possa não estar sofrendo, ou se tiver, você possa saber como lidar com essa situação na sua vida, ok? Efésios capítulo 2, versículo 10. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós estamos aqui finalizando esse assunto que é muito importante a gente saber e aprender acerca dele nos dias que nós estamos vivendo, que é o século 21, que as coisas estão a todo vapor, em uma velocidade muito grande, vindo sobre as nossas vidas, contra a nossa vida. É muitas informações, é muitas estratégias malignas, são tantas coisas. E se nós não nos prevenir contra isso, a gente acaba caindo, a gente acaba sofrendo com um desses males. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim para nós: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, finalizando aqui esse assunto, nós temos visto aqui, nós somos feituras de Deus, e Deus tem preparado coisas boas para que eu e você possamos andar nessas coisas e ser guardados por Cristo Jesus, para que possamos estar fisicamente e espiritualmente protegidos contra essas doenças. Não estou aqui dizendo que se você estiver espiritualmente, uma vida espiritual elevada, protegido por Deus, lendo a palavra, orando, dependendo na totalidade de Deus, não estou dizendo que esse mal não possa vir na tua vida, não. O que eu estou dizendo é que tem meios bíblicos para que nós possamos estar combatendo, para que esses males possa não ser prioridade na nossa vida. Então, biblicamente, quando nós dependemos de Deus, ainda que esse mal venha sobre a sua vida, você não passará sozinho. Deus está com você, te ajudando a não se desesperar, te orientando para que você possa ter meios para que você possa se tratar, para que você possa se cuidar, né? Porque enquanto estivermos nessa terra, com essa matéria que corrompe, com essa matéria que
é acometida por muitas coisas, a gente está sujeito a passar por uma dessas situações. Mas Deus estará sempre contigo te dando vitória, né? Esse corpo nosso é corrompível, esse corpo nosso é mortal. Enquanto ele não for revestido da incorruptibilidade, enquanto ele não for revestido da imortalidade, nós estamos sujeitos a enfrentar várias situações que não é agradável para nós nessa vida. Mas Deus está te guardando, te protegendo. E eu espero que você possa buscar a Deus, depender na totalidade de Deus, para que você possa ser abençoado. Então, esse é o nosso quadro, de dentro para fora. E eu espero ter te ajudado com essa matéria, com essas informações, e que você possa ser abençoado por Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Joana. Amém.